Este é o quinto de uma série de vídeos em que explico como me curei de artrite com a terapia Plant Paradox. Tive artrite por mais de 20 anos, tendo como único remédio os analgésicos. Graças à terapia do livro The Plant Paradox, do Dr. Stephen Gundry, em 12 dias consegui parar de tomar analgésicos e em 3 meses as dores sumiram completamente. Muitas pessoas me pediram para explicar como me curei. Este vídeo tem caráter exclusivamente informativo da experiência pessoal do autor. Qualquer uso das informações aqui apresentadas deve ser feito sob supervisão de médico e/ou nutricionista. Neste vídeo apresento o programa de cuidados intensivos Plant Paradox cetogênico contido no livro The Plant Paradox. Esta apresentação está dividida nos seguintes tópicos: introdução, o programa Plant Paradox cetogênico, composto de lista de alimentos aceitáveis, lista de alimentos inaceitáveis, refeições completas para um dia, que são desjejum, merendas da manhã e da tarde, almoço e jantar. A ideia central por trás deste programa terapêutico é oferecer uma dieta com baixo teor de lectinas que propicia a restauração da barreira intestinal danificada pelas lectinas, o fim da inflamação crônica e o fim de doenças como o mal de Parkinson, mal de Alzheimer e outras formas de demência. Essa dieta também tem baixo teor de carboidratos, para cessar com o excesso de glicose no organismo, e também um baixo teor de proteínas, que também contribui para cessar com o excesso de glicose no organismo. Com pouca glicose, nossas células passam a utilizar gorduras para gerarem energia, restaurando assim o metabolismo das nossas mitocôndrias. Com pouca glicose, as células cancerosas morrem de fome, e com pouca glicose e proteínas, há o fim da falência renal. Esse programa terapêutico destina-se a pessoas com doenças sensíveis à insulina e a proteínas, como diabetes, câncer, mal de Alzheimer e outras formas de demência, falência renal, etc. O Dr. Gundry narra no seu livro que é procurado por pacientes que já tentaram sem sucesso todas as terapias convencionais e por pacientes que receberam o diagnóstico de diabetes, câncer, mal de Parkinson, mal de Alzheimer ou outra forma de demência e outras doenças graves. Ele nos explica que demência e mal de Parkinson são provocadas quando glóbulos brancos especializados, chamados células gliais, detectam a presença de lectinas e LPS. Os LPS são os fragmentos de bactérias intestinais mortas ou lipopolissacarídeos, e formam assim uma camada protetora tão espessa em torno dos neurônios que os neurônios não conseguem receber nutrientes, indo à morte. A dieta proposta, que é a terapia curativa desses males, tem baixo teor de lectinas e promove a restauração da barreira intestinal, bloqueando a passagem das lectinas e LPS para o sangue. Sem o ataque das lectinas e lipopolissacarídeos, o corpo remove a camada protetora de células gliais em torno das células nervosas, curando assim diversas formas de demência e o mal de Parkinson. As mitocôndrias são as máquinas geradoras de energia para nossas células. Elas são bicombustível, convertem tanto glicose quanto gorduras em ATP, que é a forma de energia química utilizada por nossas células. No ciclo natural da nossa espécie na natureza, engordamos no verão com a ingestão de maior quantidade de carboidratos e proteínas
e emagrecemos no inverno com uma dieta pobre em carboidratos e proteínas e mais rica em gorduras. Atualmente, o nosso ciclo está totalmente afastado da natureza. Comemos grandes quantidades de carboidratos e proteínas 365 dias do ano. Então, em consequência, nossas mitocôndrias ficam exaustas, porque elas gastam muito mais energia para processar a glicose do que as cetonas. Isto provoca baixa energia no nosso corpo e baixa atividade imunológica. Nossas mitocôndrias precisam descansar, e elas descansam quando, ao invés de processarem glicose para produzir ATP, processam cetonas, que são um tipo de gordura que nós armazenamos esse tipo de gordura e o nosso corpo, as nossas mitocôndrias, processam essas gorduras sem necessidade de nenhuma transformação preliminar. A conexão entre glicose e câncer foi primeiramente estudada pelo pesquisador alemão Otto Warburg, que foi o Prêmio Nobel de Medicina de 1931 com essa pesquisa. A sua descoberta foi feita por volta de 1925. Ele descobriu que as células cancerosas não conseguem se alimentar de gorduras, só de glicose e frutose. O câncer prefere frutose à glicose, nos diz o Dr. Gundry. E o próprio Otto Warburg mostrou que as células cancerosas precisam de 18 vezes mais glicose que uma célula sadia para produzir a mesma quantidade de ATP. E mostrou ainda que as células sadias conseguem se alimentar de gordura, enquanto que as células cancerosas não conseguem se alimentar de gordura, ou seja, produzir ATP a partir de gordura. Portanto, a proposta do Dr. Gundry e outros pesquisadores é utilizar uma dieta cetogênica, isto é, a dieta predominantemente à base de gorduras, para matar o câncer de fome. O Dr. Gundry nos apresenta dois casos muito interessantes de cura de doenças com dieta cetogênica. O primeiro caso é da paciente com câncer nas pernas e diabetes, narrado na página 257 do livro. O segundo caso é o de um paciente HIV positivo que foi curado de câncer 2 vezes. Esse caso está descrito na página 269 do livro e vou narrar os dois em seguida. Vou narrar agora o caso da paciente que tinha câncer nas pernas e diabetes, que consta na página 257 do livro. O nome da paciente era Melinda, que tinha 77 anos de idade. Tinha diabetes, o que já era por si só um problema sério, mas o maior problema dela eram cânceres grandes e escamosos em ambas as pernas. Os tumores estavam grandes demais para serem tratados com cirurgia e a quimioterapia é notoriamente inefetiva para lesões tão grandes. Ela ouviu em alguns chats online que tudo não estaria perdido se ela seguisse aquilo que o Dr. Gundry havia sugerido para outros pacientes com câncer. Ela foi até Palm Springs para uma consulta e o Dr. Gundry imediatamente colocou-a no programa Plant Paradox Cetogênico. 6 meses depois, ela ficou boa não só da diabetes, mas também os cânceres nas 2 pernas estavam completamente curados. O Dr. Gundry nos apresenta na página 269 do livro o caso de um paciente que foi curado de câncer 2 vezes. Inicialmente, o paciente procurou o Dr. Gundry e, após a consulta, ele sumiu
durante 4 anos e apareceu novamente se mostrando muito abatido. Ele havia sido diagnosticado com câncer através de uma biópsia, câncer de próstata. E o fator Gleason de 3 mais 3 igual a 6, que quer dizer que indica que o câncer era relativamente agressivo. O paciente também havia engordado por volta de 10 quilos. E queria saber se o Dr. Gundry poderia ajudá-lo com a questão do câncer. O Dr. Gundry, então, prescreveu ao paciente o programa Plant Paradox cetogênico e o paciente passou a ingerir generosas doses de linhaças e suplementando essa linhaça com um chá patenteado pelo Hospital Johns Hopkins, que é o chá de Brassica. 2 meses depois, o paciente voltou lá muito mais magro, repetiu a biópsia e constatou então que não havia mais sinal do câncer. Ele agradeceu o Dr. Gundry e, da mesma forma que na primeira consulta, desapareceu, cancelando os retornos já agendados. 3 anos depois, subitamente o paciente volta novamente ao consultório do Dr. Gundry, novamente se mostrando abatido e com uma grande cicatriz na cabeça. Ele havia sido submetido recentemente a uma neurocirurgia para remover parte de um câncer de cérebro, dos mais agressivos, um glioblastoma multiforme. Infelizmente, a localização do tumor era tal que não foi possível removê-lo completamente. Ele já havia feito radioterapia e quimioterapia, mas seus exames haviam o convencido de que ele realmente estava em maus lençóis. Queria saber se o Dr. Gundry poderia ajudá-lo novamente. Mais uma vez, o Dr. Gundry prescreveu-lhe o programa Plant Paradox cetogênico e elevaram o seu nível de vitamina D para acima de 110 nanogramas por mililitro e adicionaram alguns suplementos de combate ao câncer na sua dieta. Então, logo o Dr. Gundry e ele viram que o tratamento estava sendo positivo, então o paciente agendou sua próxima consulta, seu próximo retorno. Mas da mesma forma que anteriormente, ele sumiu, não voltou na data agendada. 2 anos e meio depois, após a cirurgia, ele voltou ao consultório do Dr. Gundry, levando uma tomografia computadorizada, ressonâncias magnéticas e uma tomografia de pósitron do seu cérebro, todas elas mostrando que não havia mais sinal do tumor, apenas tecido cicatricial. E aí o paciente foi curado 2 vezes de câncer, embora fosse HIV positivo, graças à terapia Plant Paradox prescrita pelo Dr. Gundry. Corrigindo, terapia Plant Paradox cetogênica. Essa é a de combate ao câncer. Outro pesquisador que combate o câncer com dieta cetogênica é o Dr. Dominique D'Agostino, professor assistente da Faculdade de Medicina da Universidade do Sul da Flórida, nos Estados Unidos, onde pesquisa farmacologia molecular e fisiologia. Apresento abaixo um link de uma palestra em que ele explica a terapia e também o link de uma reportagem da rede de TV CBN com casos reais e entrevista do Dr. D'Agostino. Estudei o livro de Plant Paradox motivado por uma artrite que me maltratava há mais de 20 anos. E foi com surpresa que li sobre os vários casos de cura de câncer. Acontece que
que nessa ocasião eu estava me recuperando de uma radioterapia devido à reincidência de câncer de próstata. Fiz cirurgia para a retirada da próstata por causa do câncer, porém 5 anos depois houve uma volta do câncer e desta vez a opção terapêutica foi a radioterapia. Após fazer a radioterapia, o indicador de câncer, que é o PSA, caiu a 0, mas numa revisão seguinte, na médica que me acompanha, o PSA subiu de forma preocupante, tanto que a médica me recomendou voltar a cada 3 meses ao invés de voltar a cada 6 meses. Se ela ficou preocupada, eu fiquei muito mais preocupado, porque acompanhei de perto a luta do meu pai contra um câncer de próstata durante muitos anos. Então, tive total interesse na dieta cetogênica, no programa de cuidados intensivos Plant Paradox Cetogênico, e ao invés de simplesmente fazer a terapia para a artrite no programa Plant Paradox normal, comecei logo pelo programa cetogênico, de maneira que, se possível, também melhorar a minha condição no câncer, no tratamento de câncer. Faço questão de enfatizar que de maneira nenhuma abandonei a terapia tradicional de câncer que já vinha fazendo. Continuei com todos os cuidados e mantive todos os meus médicos informados de que estava fazendo essa dieta, né, essa terapia alimentar, de vez que não envolve nenhum remédio, né, então não é necessário receita, mas é necessário que tenhamos o acompanhamento de um profissional de saúde habilitado, de maneira a que não nos prejudiquemos ao tentarmos melhorar a nossa saúde. Então, comecei a dieta pelo programa de cuidados intensivos Plant Paradox Cetogênico. E aí, em 12 dias, minhas dores nas juntas diminuíram em torno de 80% e consegui parar de tomar analgésicos. E em 3 meses essas dores desapareceram completamente. A questão do câncer, continuei indo a um oncologista que faz o meu acompanhamento e realizando os exames de PSA a cada 3 meses e, coincidência ou não, o PSA que começou a subir preocupantemente passou a cair sistematicamente. Somente após um ano de dieta Plant Paradox Cetogênica, eu pude então me tranquilizar o suficiente para sair do programa Plant Paradox Cetogênico e migrei para o programa Plant Paradox normal. Então, atualmente continuo fazendo o programa Plant Paradox normal e mantendo sob controle a minha artrite, né? Devo dizer que algumas vezes, por motivo de viagem, fui obrigado a sair da minha dieta por muito tempo, porque uma escapadela aqui e outra ali da dieta não causa maiores problemas, felizmente. Mas várias semanas fora da dieta me trouxeram de volta uma forte nevralgia em várias partes do corpo. Voltando à dieta Plant Paradox, tive de volta o alívio das minhas dores no corpo. O problema, pelo que pude constatar, foi principalmente causado pelo consumo de ovos, tidos como ovos caipira, porém, certamente eram de frangos que foram alimentados com milho ou ração, então estavam contaminados com lectinas. Conforme o Dr. Gundry adverte no livro, nos primeiros dias da dieta cetogênica tive uma acentuada perda de peso, uns 3 quilos aproximadamente, mas ele explica que isso é normal, é devido à queima do glicogênio armazenado nos músculos e para cada grama de glicogênio há uma quantidade razoável de água associada a esse glicogênio que também é eliminado. Então, nesses dias é basicamente a questão do consumo desse estoque de glicose armazenado nos músculos junto com a água associada a essa glicose. Não é nada preocupante. Outra coisa que ele adverte é que a pessoa, enquanto o corpo se acostuma a processar
gordura ao invés de glicose, a pessoa pode se sentir um pouco cansada, sem energia, com um pouco de dor de cabeça. Ele recomenda que, nesse caso, tome colheres de sopa de MCT para dar aquela energizada no corpo, fornecer um alimento já pronto para a absorção pelas células, sem nenhum processamento, né, preliminar. Ele também dá depois recomendações de suplementos alimentares, porém que isso vai ser objeto de um vídeo à parte futuramente. Dr. Gundry nos afirma que diabetes e falência renal são curáveis. Nossas células não precisam de insulina para se alimentarem de cetonas. As gorduras são amigas dos diabéticos, embora muita gente pense em contrário. Proteínas, carboidratos e frutas são inimigos dos diabéticos. Diabetes é um desarranjo das mitocôndrias e é curável. A frutose é uma das principais causas de falência renal, nos afirma ele. É tão tóxica que 60% da glicose que ingerimos vai para o fígado para ser detoxificada, para ser processada e produzir triglicerídeos, que causam problemas cardíacos, e ácido úrico, que causa pressão alta, gota e danos nos rins. Outros 30% da glicose vão direto para os rins, onde agridem ainda mais fortemente o sistema filtrante. Dr. Gundry apresenta o caso de Guadalupe, na página 261 do livro, com falência renal, que foi curada, e o caso de Jorge, na página 270 do livro, que vou narrar esses dois casos em seguida. Na página 261 do livro, o Dr. Gundry nos apresenta o caso da senhora Guadalupe, de 61 anos, que estava obesa, com severa resistência à insulina e falência renal diabética. Já estava com tudo agendado para colocar os acessos para fazer hemodiálise. Sua filha, que era manicure no salão onde o Dr. Gundry cortava o cabelo, já havia ouvido falar do trabalho que o Dr. Gundry fazia na sua clínica. Então levou sua mãe para uma consulta, porque sua mãe não falava inglês. Então a filha foi acompanhando para servir de intérprete. A diabetes da senhora Guadalupe estava fora de controle, com o indicador HbA1c com valor igual a 12, quando o normal é que seja menor que 5,6. E a sua função renal estava com o indicador GFR próximo de 10, quando o valor seguro é acima de 90. Não espanta que ela estivesse prestes a iniciar a hemodiálise. O nível de toxinas no seu sangue tinha níveis elevadíssimos. Ela imediatamente foi colocada no programa terapêutico Plant Paradox cetogênico. Isso aconteceu 3 anos antes do Dr. Gundry narrar o caso no livro. Desde então, até ele escrever o caso no livro, ela não precisou de hemodiálise. O seu indicador de diabetes baixou para níveis tão baixos quanto 5,8, né? Estava 9 e o normal é 5,6, então estava extremamente melhor do que antes, estava quase normal, né? E ela havia emagrecido quase 15 quilos, mas de vez em quando ela tinha uma recaída na sua dieta tradicional à base de tortilhas de milho e feijões. Então, isso levava ela a piorar os seus indicadores, tanto de insulina quanto de função renal. Então, quando ela tinha essas recaídas, ela começava a aumentar de peso e a função renal começava a piorar. A filha dela a ajudava a voltar à dieta correta. E assim, ela continuava sem precisar de hemodiálise e sem precisar de injeções diárias de insulina já há 3 anos, graças
ao programa de cuidados intensivos Plant Paradox Cetogênico do Dr. Stephen Gundry. Na página 270 do livro, o Dr. Gundry nos apresenta o caso de um paciente que foi curado de mal de Alzheimer através do programa de cuidados intensivos Plant Paradox Cetogênico. O nome do paciente era Jorge e ele tinha 85 anos quando seu filho o levou a uma consulta com o Dr. Gundry. Nesta ocasião, o paciente estava com um caso o diagnóstico de mal de Alzheimer de moderado para severo. Eles haviam se mudado recentemente da Flórida para a Califórnia e a mudança fez muito mal para a saúde mental do Sr. Jorge. E ele começou a vaguear na casa pela noite. A família não tinha dinheiro nem para pagar um cuidador 24 horas, nem para colocá-lo numa casa de repouso que pudesse cuidar dele. O exame de sangue do Sr. Jorge mostrou que ele tinha o gene típico de quem tem mal de Alzheimer, que é o gene APOE4, que é comumente chamado de gene do Alzheimer. Ele tinha também elevados níveis de insulina e açúcar no sangue, típicos de quem está na sua condição de saúde. Seu pobre cérebro, diz o Dr. Gundry, estava faminto por açúcar. A família toda entrou no programa Plant Paradox Cetogênico e o Dr. Gundry acrescentou alguns suplementos específicos para a melhoria do cérebro para o Sr. Jorge. Dentro de alguns meses, ele já parou de vaguear à noite pela casa. Alguns meses mais e ele já conseguia entabular conversas com seu filho e a sua nora, tanto conversas quanto também contar piadas, da mesma forma que ele fazia vários anos antes. O Dr. Gundry via o paciente a cada 3 meses e nessas consultas, nesses retornos, ele checava os exames de sangue do paciente. Frequentemente ele tirava o sangue pessoalmente, de maneira que tivesse mais tempo para checar a condição do paciente e conversar com o paciente para ver como é que ele estava reagindo ao tratamento. Após um ano do início do tratamento, quando o Dr. Gundry entrou na sala de coleta de sangue, e lá estava o Sr. Jorge, olhou para os lados e não viu a família junto com ele. E perguntou: "Cadê a sua família?" O Sr. Jorge respondeu: "Está em casa." "Quem lhe trouxe aqui?" perguntou o Dr. Gundry. "Ninguém. Eu vim dirigindo eu mesmo." A cara de espanto do Dr. Gundry foi tão grande que o paciente botou a mão no ombro do Dr. Gundry e disse: "Veja, eu já estou vindo aqui há um ano. O senhor acha que eu não ia lembrar o caminho?" Se havia alguma coisa de dúvida do Dr. Gundry sobre a eficácia da terapia para esse tipo de demência, aquela dúvida se dissipou imediatamente com aquela resposta. É o que ele escreve no livro. Dr. Gundry nos conta ainda que algumas doenças graves não são curadas, mas têm sua progressão interrompida. Apresenta o caso do paciente com esclerose lateral amiotrófica, que teve a progressão da doença paralisada, interrompida, contra todas as expectativas tradicionais. Esse caso está apresentado na página 253 do livro. Os cardápios e receitas do programa Plant Paradox Cetogênico, que em inglês é Keto Plant Paradox, estão disponíveis online em língua inglesa no link apresentado abaixo. Pode-se usar qualquer tradutor automático online para traduzir essas páginas para a língua portuguesa. Já mostrei isso no vídeo anterior, inclusive mostrando como abrir a página e ativar a tradução automática no navegador Google Chrome para que gere a mesma página com o texto em português. Não vou, portanto, repetir a explicação aqui. Nas receitas do site são usadas medidas do sistema imperial que devem ser convertidas para o sistema métrico
segundo a tabela abaixo. Advirto que arredondei os fatores de conversão para a comodidade de quem vai usar esses fatores de conversão. 1 polegada, que em inglês é 1 inch, são 2,5 centímetros. 1 ounce, que é 1 onça, são 30 gramas. Na verdade, o número real são 28, alguma coisa gramas. 1 pound, ou 1 libra, são aproximadamente 450 gramas. 1 cup é traduzido normalmente para uma xícara, mas a tradução correta é uma caneca de 240 mililitros. 1 teaspoon é uma colher de chá e 1 tablespoon é uma colher de sopa. A conversão de graus Fahrenheit para graus centígrados é feita da seguinte maneira: pega-se a temperatura em graus Fahrenheit, subtrai-se 32 e multiplica-se o resultado da subtração por 5 nonos, obtendo-se assim os graus centígrados correspondentes. Essas são as medidas usadas nas receitas e a sua correspondente conversão para o nosso sistema de medidas métrico ou internacional. O programa Plant Paradox cetogênico é composto de uma lista de alimentos aceitáveis, uma lista de alimentos inaceitáveis, cardápio para uma semana e receitas. O Dr. Gundry recomenda que os pacientes com câncer ou com problemas neurológicos ou de memória mantenham essa dieta pelo resto de suas vidas. Os pacientes com diabetes, obesidade ou problemas renais que conseguirem recuperar a saúde podem, após 2 ou 3 meses, mudar para o programa Plant Paradox normal. Devem retornar à dieta cetogênica se tiverem alguma recaída da doença. A lista de alimentos aceitáveis tem uma seção de óleos aceitáveis, que são de algas, oliva, coco, macadâmia, o MCT, que é o triglicerídeos de cadeia média, abacate, perilha, nozes, palma vermelha, farelo de arroz, gergelim e fígado de bacalhau. Os adoçantes aceitáveis são estévia, inulina, batata yacon, eritritol, xilitol. Deve-se comer apenas no máximo meia caneca ou 120 ml de nozes por dia. Essas nozes são macadâmia, nozes comuns, pistaches, nozes pecãs, coco, não água de coco, porque tem muita frutose. Leite de coco não adoçado, creme de coco não adoçado, avelãs, castanhas portuguesas, sementes de linhaça, semente de cânhamo, proteína de cânhamo em pó, psyllium, pinhões, deve-se comer em pouca quantidade, e castanhas do Pará também devem ser consumidas em pouca quantidade. Todos os tipos de azeitonas são aceitáveis neste programa alimentar. Os chocolates, desde que sejam amargos com 90% ou mais de cacau, podem ser consumidos em, no máximo, 30 gramas por dia. Todos os vinagres, desde que sem açúcar, podem ser consumidos neste programa terapêutico. Todas as ervas e temperos também podem ser consumidos, a menos de pimenta chile em flocos e miso. As farinhas aceitáveis são farinha de coco, de amêndoas, de avelãs, de gergelim, também pode-se consumir as sementes de gergelim, castanhas portuguesas, de mandioca, de banana verde, de batata doce, de chufa, que é um tubérculo espanhol, de sementes de uva e de araruta. Há uma marca de sorvetes que tem um tipo compatível com este programa terapêutico. Porém, não há nenhuma marca vendida no Brasil que eu saiba ser compatível com esse programa terapêutico. Mas, felizmente, há uma receita de sorvete no livro que está lá no site que eu
recomendei que vocês acessem, porque nesse site há todas as receitas do livro. É um sorvete de chocolate com a base de abacate e leite de coco. O Dr. Gundry recomenda algumas massas ou macarrões compatíveis com a dieta. Há uma série deles que não são vendidos no Brasil, mas felizmente temos aqui não tanta variedade, mas alguma coisa. Há uma empresa chamada Cognac Massa MF, que produz vários tipos de massas que são compatíveis com este programa terapêutico. São baseadas em batata conhaque, que é uma batata japonesa. Então, temos essas massas produzidas por essa empresa e temos também o macarrão shirataki. Se fizermos uma busca na internet por macarrão de batata conhaque, vamos achar uma série de produtos vendidos no Brasil. As massas vendidas pela empresa Cognac Massa MF são mostradas à esquerda do slide. E o macarrão shirataki tem um dos produtos vendidos no Brasil mostrado à direita do slide. Aqui do lado esquerdo nós temos um espaguete e uma lasanha. O que é mostrado à direita é um macarrãozinho tipo cabelo de anjo. Os laticínios aceitáveis podem ser consumidos desde que até 30 gramas de queijo ou 120 gramas de iogurte por dia. Temos a manteiga italiana ou francesa, a manteiga de búfalo, ghee, que é a manteiga de garrafa, é o equivalente nacional, ghee é a manteiga indiana, são manteigas clarificadas, iogurte de cabra natural, creme de leite de cabra, queijo de cabra, manteiga, kefir de leite de cabra ou ovelha, iogurte e queijo de ovelha, iogurte de coco, queijos gordos franceses e italianos, queijos gordos suíços, mussarela de búfalo italiana, creme de leite orgânico, queijo cremoso orgânico. Esses laticínios importados são muito caros, por isso no próximo slide apresento os equivalentes nacionais que, a meu ver, podem ser utilizados. Os laticínios brasileiros que, a meu ver, podem ser utilizados são os seguintes, e eles podem ser utilizados porque, felizmente, o gado brasileiro é praticamente isento de caseína 1, que é o que leva o doutor a dizer que não se deve consumir os laticínios produzidos nos Estados Unidos. E, portanto, desde que os animais tenham sido alimentados exclusivamente com pasto, os laticínios estarão isentos de lectinas. São o queijo parmesão, manteiga de búfalo, manteiga de garrafa, queijo de cabra, kefir de leite de cabra ou ovelha, iogurte e queijo de ovelha, mussarela de búfalo, creme de leite orgânico, queijo cremoso orgânico. Suponho que os queijos tipo canastra sejam aceitáveis, porque geralmente são feitos com leite de animais alimentados com pasto, né? E talvez o nosso requeijão ou algum outro queijo aqui bem típico da produção de queijo do Brasil possa ser utilizado. É uma questão a se investigar quais os tipos de queijo gordo brasileiros são utilizáveis. Pode-se beber até 180 ml de vinho tinto por dia, não mais que isso. Pode-se consumir até no máximo 30 ml por dia de bebidas destiladas. Temos também uma lista de frutos do mar aceitáveis. Deve-se enfatizar que apenas aqueles selvagens, ou seja, capturados diretamente na natureza, que não comeram ração, é que são aceitáveis na dieta, porque aqueles que comem ração ficam repletos de lectinas, que são a causa fundamental desta série de doenças autoimunes apontadas pelo Dr. Gundry. São os seguintes
os frutos do mar aceitáveis: pescada, robalo, atum enlatado, salmão, fresco enlatado ou defumado, camarão, lagosta, vieiras, calamar, mariscos, ostras, mexilhões, sardinhas e anchovas. Das frutas, apenas o abacate consta na lista de frutas aceitáveis. São as seguintes as hortaliças crucíferas aceitáveis: brócolis, couve de Bruxelas, couve-flor, repolho chinês, acelga, rúcula, agrião, couve, repolhos verde e roxo, radicchio, chucrute cru e kimchi, que é um tempero coreano. O mesmo vale para as outras hortaliças aceitáveis, que são salsão, também chamado de aipo, cebolha, alho poró, cebolinha, cebolete, cenoura crua, folha de cenoura, alcachofra, beterraba crua, rabanete, nabo branco, palmito, coentro, quiabo, aspargos e alho. A beterraba e a cenoura devem ser consumidos apenas cruas, porque se cozidas, o carboidrato resistente vira carboidrato simples, que gera muita glicose no sangue e, portanto, é indesejável para quem faz essa dieta. Temos em seguida a lista das hortaliças folhosas: alface romana, alface comum e vermelha, couve-rábano, espinafre, endívia, folhas de dente de leão, alface manteiga, erva doce, também chamada de funcho, escarola, folhas de mostarda, mostarda japonesa, salsinha, manjericão, hortelã, beldroega, perilha, algas, algas marinhas, vegetais marinhos e cogumelos. O Dr. Gandry indica também uma lista de alimentos com amidos resistentes não disponíveis no Brasil. São um tipo de tortilhas feitas com farinha de mandioca, de coco ou de amêndoas, e pães e baguetes de uma certa marca norte-americana feitos com farinha de coco, e alguns cereais matinais também compatíveis com a dieta. Esses não são disponíveis no mercado brasileiro. Outros alimentos à base de amido resistente, porém não industrializados, são banana da terra verde, banana nanica verde, tapioca, batata doce, inhame, mandioca, celeriaco, que é um tipo de salsão, batata conhaque, jicama, manga verde, milheto, também conhecido como painço, sorgo e mamão verde. Essas frutas verdes contêm amido resistente. E se elas amadurecerem, esse amido resistente vira frutose, que é altamente danosa para os rins. E também que é altamente danosa para quem tem câncer, porque o câncer adora frutose. Então, não devemos consumir essas frutas maduras em hipótese nenhuma ao fazermos a dieta cetogênica, porque assim estragaremos a dieta. As aves caipiras também constam da lista de alimentos aceitáveis. Elas não podem ter comido alimentos da lista dos inaceitáveis, senão suas carnes ficam cheias de lectinas. As aves são o frango, o peru, avestruz, pato, ganso, fazão, pombo e codorna. Então, revisando, essas aves, elas podem ter comido sorgo, podem ter comido painço, podem ter comido linhaça, mas nunca ração feita com soja, com algum tipo de cereal que não seja sorgo ou painço, porque senão a carne dos animais fica cheia de lectinas, que são a causa das doenças tratadas por este programa terapêutico. As carnes vermelhas aceitáveis de animais alimentados exclusivamente com pasto são veado selvagem, javali, porco, ovelha, vaca e prosciutto italiano. Então a carne de vaca brasileira, ela é extremamente aceitável porque o gado brasileiro normalmente é alimentado exclusivamente com pasto.
O Dr. Gandry indica uma lista de proteínas vegetais que são aceitáveis para o programa, porém que não estão disponíveis no mercado brasileiro. Os empreendedores podem dar uma procurada na internet para ver qual a composição dessas proteínas e, eventualmente, caso assim interesse, lançar algo equivalente no mercado brasileiro, que seria muito bem-vindo para os praticantes de dietas cetogênicas e particularmente das dietas Plant Paradox. Uma forma de proteína vegetal extremamente interessante para quem faz esta dieta é o tempê, que é uma comida típica da Indonésia e consiste de grãos fermentados pelo fungo Rhizopus oligosporus. O tempê mais comum é o de soja cozida. Pode ser feito de outros grãos, por exemplo, feijão, ervilha, grão de bico, mas devemos evitar os que contenham cereais. Evitar também os que contenham grãos transgênicos. O tempê, aqui no Brasil, pode ser comprado via internet. Porém, é muito mais barato fazer em casa e é muito fácil de fazer. Digo isso por experiência própria. Na foto à esquerda, vemos o tempê que eu fiz em casa a partir de feijão fradinho cozido. E na foto da direita, temos o tempê acebolado feito na frigideira. Veremos em seguida a lista dos alimentos inaceitáveis para o programa Plant Paradox cetogênico. Eles devem ser eliminados da dieta para que a cura aconteça, pois neles estão as causas das doenças curáveis por este programa alimentar. Se eles estiverem na dieta, forem consumidos, não acontecerá a cura, porque não terá sido eliminada a causa das doenças. A primeira lista de alimentos inaceitáveis são aqueles refinados com amidos e com adoçantes danosos. São eles: massas, arroz, batata inglesa, batata chips, leite, pães, tortilhas, produtos de pastelaria, farinhas de cereais e pseudocereais, cookies, bolachas, cereais, açúcar, agave, todos adoçantes de acesulfame K, sucralose, aspartame e sacarina, bebidas diet e maltodextrina. As seguintes leguminosas são repletas de lectinas e, portanto, devem ser evitadas neste programa alimentar. Ervilhas, feijão verde, grão de bico, inclusive hummus, soja, tofu, edamame, proteína de soja, proteína vegetal texturizada, a famosa PVT, proteína de ervilha, todos os feijões e seus brotos e todas as lentilhas. As seguintes nozes e sementes também são repletas de lectinas e devem ser evitadas: sementes de abóbora, sementes de girassol, chia, amendoim e castanhas de caju. Dr. Gandry nos apresenta também uma lista de frutas a evitar. É importante observarmos que o Dr. Gandry inclui nesta lista algumas hortaliças, pois tecnicamente tudo que tem sementes é fruta. Então, todas as frutas, inclusive as berries, devem ser evitadas. E também pepino, abobrinha de qualquer tipo, abóbora de qualquer tipo, melões de qualquer tipo, berinjela, tomates, pimentões, pimentas chile e goji berries. Todos os laticínios com caseína 1 devem ser evitados. Felizmente, o gado brasileiro é praticamente isento de caseína 1. Tomem cuidado se forem aos Estados Unidos, pois lá a maior parte dos laticínios são repletos desse tipo de caseína prejudicial. Devem ainda ser evitados o kefir, os cereais integrais, os cereais germinados, os pseudocereais e gramíneas. Temos da lista o trigo einkorn, o trigo kamut, a aveia, a quinoa, o centeio, o trigo bulgur, o arroz branco, o arroz integral, arroz selvagem, a cevada, trigo sarraceno, caxi, espelta, milho, produtos de milho, amido de milho, xarope de milho, pipocas de milho, grama de trigo e grama de cevada. Os itens marcados com asterisco são aqueles que contêm glúten e que, portanto, se cozinhados na pressão, não têm eliminação de lectinas. Esse tipo de lectina não é degradado na panela de pressão. Os óleos desta lista devem ser evitados: soja, semente de uva, milho, amendoim, algodão, girassol, todos os parcialmente hidrogenados e o óleo de canola.
Vou apresentar agora as refeições completas para um dia, começando pela primeira sugestão de desjejum. Esse desjejum foi sugerido para o dia 5 no cardápio modelo, à página 299 do livro. Vitamina de abacate mais uma colher de sopa de MCT. Esta receita foi adaptada do livro de Plant Paradox, página 315. Uma caneca de 240 ml de folhas de alface em pedaços. A gente rasga a alface em pequenas porções e põe na caneca até encher a caneca, sem socar demais. Depois meia caneca, isto é, 120 ml, de folhas de minha-agrião, um galho de hortelã com a parte mole do talo, 80 gramas de polpa de abacate aproximadamente, suco de um limão espremido na hora e 3 a 6 gotas de estévia. Coloca ainda meia caneca, 120 ml de cubos de gelo, opcionalmente, e uma caneca completa, 240 ml, de água filtrada. Acrescentar uma colher de sopa de MCT, bater bem no liquidificador e bom apetite! Esta é uma segunda sugestão de desjejum. Foi sugerida para o dia 2 do cardápio modelo, à página 298. É um muffin de farinhas de coco e amêndoas na caneca. A receita consta na página 325 do livro e foi adaptada por mim. Um ovo caipira, uma colher de sopa de farinha de coco, uma colher de sopa de farinha de amêndoas, uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, uma colher de sopa de óleo de coco, um pacote de estévia em pó, meia colher de chá de fermento químico e 2 a 3 colheres de sopa de água. Faz-se da seguinte maneira: mistura-se bem todos os ingredientes, menos o fermento, numa tigela de louça pequena ou caneca de boca larga. Acrescente o fermento e misture novamente. Coloque a vasilha com a mistura no forno de micro-ondas por 2 minutos em potência alta. Vire o muffin num prato, espere esfriar um pouco e bom apetite! Esta é a foto do muffin depois de pronto. Fica com a consistência de bolo e é bastante saboroso. A receita foi adaptada do livro de Plant Paradox, página 325, e também consta lá no site indicado no início desta videoaula. Para a merenda da manhã, é indicado ou 1/4 de caneca, isto é, 60 ml de macadâmias cruas, ou barcas de folhas de alface romana recheadas com guacamole. Essas barcas de alface romana recheadas com guacamole têm também sua receita original em inglês disponível no site indicado na parte de baixo do slide. Esta sugestão de almoço é sugerida para o dia 2 do cardápio modelo, à página 298 do livro. É atum ou sardinha enlatados em azeite de oliva, amassados com 100 gramas de polpa de abacate e borrifado com vinagre balsâmico e misturado com uma colher de sopa de MCT. Usar como recheio de canudos de folhas de alface. Os veganos e vegetarianos têm a opção de comer tempê sem cereais com bifes de couve-flor marinada, cuja receita original em inglês está disponível no endereço abaixo. Para a merenda da tarde, o livro indica um sachê individual de óleo de coco ou uma colher de sopa de MCT e nada mais. Para o jantar, apresenta a sugestão do dia 5 do cardápio modelo, à página 299 do livro. Macarrão de batata doce ao molho de curry, arroz de couve-flor cozido em leite de coco, salada de espinafre e cebola vermelha com vinagrete cetogênica, e essas receitas foram mostradas no meu vídeo anterior ou podem ser vistas em inglês no site indicado abaixo. Essa vinagrete cetogênica é uma mistura de 1 colher de sopa de azeite de oliva, 1 colher de sopa de MCT e vinagre balsâmico ao gosto. Chegamos ao fim desta videoaula. Se gostou, por favor, dê o seu like e até uma próxima oportunidade. No próximo vídeo apresentarei o capítulo 3 do livro de Plant Paradox, que trata de como as lectinas atacam nossos intestinos.